Olá pessoal, tudo bem? Isso aqui é bastante simples, então é só leitura mesmo. Voo ascendente. Se o ângulo de subida fosse aumentado acima de 30 graus, a tração seria maior e a sustentação menor que o valor correspondente a 30 graus. Resumindo, num voo ascendente, a tração é maior que o arrasto e a sustentação menor que o peso. E quanto maior o ângulo de subida, tanto maiores essas diferenças. Ângulo de subida, também chamado de gradiente de subida, depende diretamente da diferença entre a tração e o arrasto, isto é, o TD, e o peso, representado pela sigla W. Quanto mais pesado o avião, menor o ângulo de subida e vice-versa. Quanto mais leve, maior o ângulo. Para aumentar esse ângulo, deve-se limpar o avião, ou seja, recolher o trem de pouso e, na altitude de segurança, também o flap. Razão de subida. A componente vertical da velocidade tem o nome de razão de subida ou de descida. Ela é medida pelo variômetro, também chamado de climber, normalmente em pés por minuto. Um avião voando com uma razão de subida de 500 pés por minuto, em 10 minutos ela aumenta sua velocidade para 5.000 pés. Bom pessoal, e aqui nós vamos falar sobre diferentes tipos de subida, começando com o máximo gradiente, também chamado de ângulo máximo de subida. É empregado para ultrapassar obstáculos. É a velocidade que permite ganhar mais altura numa determinada distância. É usualmente feita com a potência elevada e empregada apenas no tempo necessário para ultrapassar os obstáculos. É abreviada em Vx, que representa a figura abaixo que nós vamos ver. Máxima razão de subida. É a velocidade que permite ganhar mais altura no menor tempo. É abreviada em Vy. Aí tem a imagem representando os dois, tudo bem? Performance de subida. Já vimos que maior o peso reduz a performance de subida, ou seja, o avião mais pesado terá reduzido seu ângulo e sua razão de subida, em comparação com um avião mais leve. Bom pessoal, aí embaixo tem a razão de subida, que mostra também o teto absoluto e o teto de serviço. O teto de serviço é quando o avião só consegue manter uma razão de subida de 100 pés por minuto, tudo bem? Então quando ele consegue manter 100 pés por minuto de subida, essa razão de subida é chamado de teto de serviço, até ele atingir o teto absoluto. Esse teto absoluto é quando o avião já não consegue mais subir, é a máxima altitude que ele consegue alcançar, tudo bem? E nós vamos falar mais sobre eles em motores. Efeito do vento nos gradientes de subida. A figura 13.15 mostra que o vento de proa aumenta o gradiente do avião em relação ao solo, e o vento de cauda diminui esse gradiente. A razão de subida não é afetada pelo vento. Então nessa imagem aqui abaixo, quando o vento vem de proa, ele aumenta o gradiente de subida. Já quando é sem vento, ele fica estável, normal. E quando está com vento de cauda, ele diminui o gradiente de subida, tudo bem?